Se você consome bastante conteúdo de psicologia e neurociência no YouTube, você provavelmente já se deparou com um cara chamado Eslen Delanogari. Esse cara aqui na tela. Se você não conhece ele, basicamente o que ele faz é passar por vários podcasts, ele também tem um conteúdo próprio, mas nesses podcasts e nesse conteúdo próprio o que ele faz é passar um pouco do conhecimento dele nessas áreas e também dar opiniões dele sobre questões relacionadas. Então, nesse vídeo eu vou basicamente rebater alguns dos pontos dele sobre a questão do livre-arbítrio. Então, a questão do livre-arbítrio é muito antiga na psicologia e na neurociência, ela existe desde que essas áreas existem, na verdade bem antes até dentro da filosofia. E o cerne da questão é: somos ou não livres afinal? Há ou não uma consciência capaz de escolher, capaz de fazer decisões próprias, livres e não totalmente condicionadas pelo mundo exterior? E é claro que essa questão tem diversas formulações de acordo com o autor que trata dela e de como o problema está sendo discutido naquele ponto em específico, mas aqui nós vamos tratar de uma noção geral de livre-arbítrio conforme o Eslen apresenta ela. Eu sou o Kerbis, esse é o canal Psicologia e Cosmovisão e vamos ver o que o Eslen tem a falar sobre isso. Minha opinião, como neurocientista, Repara que aqui o Eslen já se coloca convenientemente como neurocientista. Então, pessoal, para vocês entenderem o peso dessa afirmação, vocês têm que entender o que é a formação de neurociência. Para uma pessoa ser formada em neurociência, para ela ser essencialmente considerada um neurocientista, essa pessoa precisa passar, primeiro, por uma faculdade de medicina, onde ela estuda basicamente a completude do funcionamento do corpo até onde a gente sabe. Então, você tem que estudar uma série de questões anatômicas, uma série de questões químicas mesmo, e tem toda uma formação especializada para isso, porque é uma área que demanda muito conhecimento especializado, por exemplo, em química, em física, em vários pontos diferentes que pouquíssimas outras formações têm nesse rigor, nessa exigência e nesse direcionamento específico também, porque por mais que você saiba de física, se essa física não for direcionada para a área da medicina e não tiver um conhecimento agregado de química e de anatomia e tudo mais, você não vai saber nada sobre medicina. E o problema dessa afirmação do Eslen está justamente em que ele não é formado em medicina em primeiro lugar. Ele, na verdade, é formado em psicologia. Eu tirei essa informação tanto de um podcast do Monark, com o Eslen como convidado, em que ele fala disso logo no início já, quanto do Lattes dele. Então, aqui a gente vê claramente que ele foi formado em psicologia pela URI e ele é mestre e doutor em neurociências pela UFSC. Então, isso tem uma diferença enorme, porque é completamente diferente você ser formado em psicologia e ter um mestrado em neurociência de você ser formado em medicina com especialização em neurociência e aí sim você ter suas pesquisas próprias sobre o assunto. Por que isso é importante? Porque os assuntos tratados, a profundidade com que esses assuntos são tratados e a bagagem geral do conhecimento médico são completamente diferentes. Então você vê que, na verdade, o tema da formação dele em neurociência não é diretamente relacionado com a maioria dos assuntos que ele trata. Ele fala muito de neurotransmissores e de redes neurais e tudo mais, só que, na verdade, o mestrado dele é sobre o papel dos glicocorticoides em doenças psiquiátricas, especialmente na depressão. Isso parece ser até uma coisa bastante aprofundada, mas, na verdade, isso é muito específico. Isso é uma coisa muito, muito exata, por assim dizer, e ela trata essencialmente de um caso especial, que é o das doenças psiquiátricas. Então você tem que considerar que tudo que uma pessoa com uma formação muito específica fala sobre um tema vai ser naturalmente enviesado por esse tema que ela estudou mais a fundo. Então, quando ele se coloca aqui como um neurocientista falando principalmente dos casos normais, porque quando ele se coloca no YouTube falando para milhões de pessoas sobre assuntos como hábito, rotina e tudo mais, ele tem que ter um conhecimento próprio para isso. Porque quando você tenta aplicar o conhecimento que se aplica a doentes mentais diretamente em pessoas normais, você incorre em problemas. Como, por exemplo, como é muito conhecido, um caso bastante famoso na psicologia, se não o mais famoso, é o do Freud. O psicólogo mesmo, Freud, que inventou a psicanálise, que acreditava que todas as pessoas têm um complexo de Édipo. Mas como isso aconteceu, pessoal? O Freud criou a psicanálise justamente a partir de um material baseado fundamentalmente em doentes mentais muito adoecidos, casos de histéricos, de pessoas com problemas enormes assim
dentro da psique delas, e a partir disso ele foi criando uma base chamada psicanálise. A psicanálise inicialmente era para ser unicamente um método de tratamento de doenças mentais muito específicas. Só que com a popularidade da psicanálise e com a força explicativa que ela ganhou no material específico de que ela tratava, o Freud cometeu um erro. Ele começou a generalizar as proposições da psicanálise para a psique da pessoa normal. Isso é um problema enorme, gente, porque o caso patológico não pode ser simplesmente aplicado na pessoa normal. É lógico, você tem um funcionamento completamente diferente da psique de uma pessoa adoecida mentalmente e uma pessoa normal. É claro, novamente, que existem muitos pontos em comum. Quando se vai falar, por exemplo, de neurotransmissores, é claro que eles existem tanto em pessoas normais quanto em pessoas com depressão. Você tem os casos limite, por assim dizer, expressos justamente no caso do doente mental, porque nele há justamente um desregulamento da função tanto cerebral quanto da função psíquica, e isso leva a muitas consequências, principalmente quando você não tem uma base tão forte no funcionamento normal da anatomia humana. E a gente vai voltar a esse ponto aqui. Inicialmente ele é menor, isso aqui não invalida o que o Wesley fala diretamente, mas a gente vai voltar a esse ponto. A segunda base em neurociência do Wesley Delanogari é um estudo sobre efeitos de dietas hipercalóricas nos processos de aprendizagem e memória em roedores. Então você vê que é uma coisa muito distante desses pontos que ele vai tratar, do livre-arbítrio. Então vamos continuar aqui o vídeo. 95% dos neurocientistas não vão concordar comigo, mas tudo bem. E realmente, 95% dos neurocientistas não vão concordar com ele nesse ponto, justamente porque, em primeiro lugar, eles precisam de muito e muito tempo de estudo, muito e muito material e muito conhecimento para afirmar uma coisa tão categórica assim, e tão importante quanto dizer que o livre-arbítrio não existe. Então a gente tem, por exemplo, até do lado dele, um pesquisador que ele mesmo defende, a gente tem aqui o Gazzaniga, para citar de exemplo, que precisou de muitos e muitos anos. O trabalho da vida dele foi o estudo do livre-arbítrio. E no fim, sim, ele finalmente afirmou que o livre-arbítrio não existe. Mas a gente tem, por outro lado, por exemplo, o Roger Penrose, que foi um ganhador do Prêmio Nobel. Ele está vivo, inclusive, e ele escreveu 2 trabalhos muito influentes sobre esse ponto, que na verdade são o que a gente tem de melhor hoje na neurociência sobre essa questão, que são o Emperor's New Mind, A Mente Nova do Imperador, e o Shades of Mind, Sombras da Mente. São 2 livros em que ele faz um estudo muito específico e muito grande, muito conciso sobre esse ponto do livre-arbítrio. E no fim chega na conclusão de que a atividade cerebral não é suficiente para explicar o comportamento do sujeito. E que se você vai cavando mais fundo no funcionamento do cérebro, você chega num ponto em que as leis da física, como a conhecemos hoje, não parecem explicar o que está acontecendo ali. Então a gente vai voltar nesse ponto depois, quando o Eslen falar sobre condicionamento pelo ambiente, mas para terminar esse ponto eu gostaria de citar também o Alfred Milley, que é uma das principais referências hoje em dia sobre a questão do livre-arbítrio, e também afirma categoricamente que existe um livre-arbítrio. Então você vê, o Eslen, ele, não quero desmerecer ele, mas ele não é um grande neurocientista, ele não está sequer a par do estado da questão nesse sentido. Então afirmar alguma coisa tão categórica a partir de um autor que, para falar a verdade, já foi superado, que é o Gazzaniga, como ele vai afirmar daqui a pouco, é bastante ousado da parte dele. Então, beleza, vamos seguir aqui. Na minha opinião, a gente não tem livre-arbítrio. Na minha opinião, é engraçado. Então você não escolhe o que você vai decidir. Na verdade, era só o que você podia decidir naquele momento dentro daquela circunstância, devido àquelas camadas sedimentares de experiências que você construiu durante a sua vida. Então vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que, na infância você sofreu rejeição dos pais. Então você formou no seu cérebro uma camada ali de rejeição paterna. No ensino fundamental você sofreu bullying. Você formou outra camada de rejeição. Os neurônios atualizam. E você responde ao mundo frente à luz daquilo que você viveu. Então você formou 2 redes neuronais de engrama que estão determinando o seu comportamento. Então, pessoal, sobre esse ponto aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção em 2 coisas. A primeira coisa é que ele cita exemplos muito drásticos. Ele cita exemplos absurdos até. Assim, coisas que, tudo bem, são perfeitamente possíveis, mas você vê como são casos extremos. Ele tá apelando a todo momento para casos extremos para falar de uma coisa que ele entende como livre-arbítrio, não sei da onde. Mas a segunda coisa, que é muito importante, que eu quero que vocês prestem atenção, é uma palavrinha que ele usou ali, que pode até ter passado despercebida, mas eu vou colocar aqui de novo para vocês verem, porque isso é muito importante. Então você formou 2 redes neuronais de engrama que estão determinando o seu comportamento.
Então, repara na palavrinha que ele usou ali. Ele disse engrama. Então, o que é um engrama? Eu vou explicar para vocês. O engrama é um conceito da dianética. A dianética é uma tentativa de método psicoterapêutico que surgiu das mãos de um homem chamado L. Ron Hubbard, que é o fundador da cientologia. Se você não sabe o que é a cientologia é uma seita norte-americana. A crença fundamental da cientologia é que o ser humano é dividido entre uma consciência analítica, que é a raiz de todo bem no ser humano, e um subconsciente reativo, que é a raiz de todo mal no ser humano. Para a cientologia, esse subconsciente reativo funciona exatamente como o Wesley acredita que a psique humana e o cérebro humano funcionam. Ela acredita que os traumas de uma pessoa moldam o cérebro dela de tal forma que condicionam o comportamento futuro dela. E a única forma de se livrar, então, desse condicionamento pelo subconsciente reativo é fazendo parte da cientologia e aplicando os métodos terapêuticos da cientologia. É engraçado que uma coisa que o Wesley fala o tempo todo é que como o ambiente determina as suas ações e como ele é um determinista, é bem claro, ele não acredita no livre-arbítrio e diz que toda ação humana é condicionada, ela é determinada, ele acredita que escolher o seu ambiente é o modo justamente de se tornar uma boa pessoa. Você se torna uma boa pessoa e você atinge os seus objetivos na vida quando você consegue ter um bom ambiente e ter conhecimento sobre esses funcionamentos do cérebro, porque, como nós sabemos muito bem, esse engrama não é um conceito científico. Ele foi tirado da cartola de um homem que não era um neurocientista e foi desprovado muitas e muitas vezes dentro da história da neurociência. Então, curiosamente, Wesley acredita que nós somos determinados pelas nossas experiências passadas da mesma forma como essa crença se estrutura na cientologia. E, curiosamente, a solução tanto do Wesley quanto da cientologia é muito parecida. O Wesley diz que nós precisamos nos remover do ambiente que reforça nossos hábitos negativos e ir então para um ambiente positivo, e que escolher o seu ambiente, ter conhecimento sobre esse funcionamento do cérebro é a chave para a iluminação, por assim dizer, que é a mesma coisa que diz a cientologia. A cientologia diz que o único modo de nós nos livrarmos desse subconsciente reativo é entrando para a cientologia e então finalmente dissolvendo essa nossa reatividade através da participação na seita. E curiosamente, quando Wesley faz todo esse discurso dele sobre como nós podemos nos livrar do nosso condicionamento negativo e nos tornarmos pessoas melhores pela escolha do nosso ambiente, o que ele diz logo em seguida é que ele vende um curso e que ele tem instruções sobre como fazer isso, que ele tem jeitos de te ajudar a fazer isso e basta seguir ele. É curioso como o comportamento do Wesley se assemelha muito ao de uma seita, assim como os conceitos que ele usa vêm exclusivamente dessa seita, porque essa noção de engrama não existe na neurociência. Ela surgiu de um homem que não é um neurocientista. A dianética é simplesmente um método de alistamento para uma seita. Então é claro que um espectador leigo pode assistir um vídeo do Wesley tendo conselhos para sua vida e ver uma linha de raciocínio que parece até fazer sentido e perceber que ele está começando a acreditar naquelas coisas. Mas você que já viu algum discurso do Wesley nesse sentido, você mesmo que só viu esse corte aqui que eu coloquei na tela e começou a acreditar que isso realmente faz sentido, eu devo te perguntar, isso aqui que o Wesley está falando te convenceu porque realmente parece ser uma coisa que faz sentido? Realmente parece ser uma coisa consistente na sua argumentação? Ou então você não entende tão bem assim do assunto e na verdade simplesmente pareceu fazer sentido porque pareceu se comunicar com as suas experiências pessoais? Porque o que as seitas fazem no seu processo de alistamento é justamente isso. Isso é uma característica bastante marcante das seitas e de todas elas. É apelar para os traumas de uma pessoa, é apelar para a empatia, é apelar para a vida pessoal de uma pessoa e para os sentimentos dessa pessoa, fornecendo por trás disso toda uma base argumentativa que não é verificada, mas suporta, sustenta essa narrativa, mesmo que de uma maneira falsa. Isso é o comportamento de seita. Isso é o básico sobre seitas. Então eu gostaria de te perguntar novamente, será que você realmente confia no Wesley para te dar conselhos sobre a sua vida e sobre psicologia e neurociência? Fique com essa reflexão. Vamos continuar aqui vendo os pontos dele. No ensino médio, você
você começou a namorar uma menina e você descobriu que ela ficou com o seu melhor amigo e traiu você. Então já são 3 itens que lembram... E ele não teve culpa nenhuma de nenhum dos 3. Não é isso que eu tô Não é dizendo. isso. Eu tô dizendo assim, é o terceiro item no seu cérebro, no seu desenvolvimento, que tem a ver com rejeição e trauma relacionado a confiar em alguém. Aí no seu trabalho, na sua faculdade, riram de você quando você apresentou um trabalho e você não conseguiu entrar em nenhum grupo para fazer festa e sair no bar e tal. Então, um quarto item na sua camada do cérebro que você desenvolveu relacionado a não confiar nas pessoas. No seu trabalho, muitas vezes você começou a se aproximar de uma pessoa, de uma mulher, e essa mulher lembra alguém lá do seu passado, que você muitas vezes nem percebe que ela lembra, e ela te chama pra sair. A decisão de sair com ela foi sua ou não? Foi consciente sua ou não? Porra. Na minha opinião, não, cara. Na minha opinião, seu cérebro respondeu à luz de tudo que você viveu antes. Se a sua mãe se estressou na infância, você provavelmente vai ter um eixo de resposta ao estresse mais sensibilizado que pode aumentar ainda a sua predisposição a determinadas respostas infância ou na gravidez? na gravidez. A determinadas respostas na sua vida adulta, via epigenética. Gente, o que a epigenética diz é que dependendo de acontecimentos extremamente marcantes e repetidos, e de acordo com os hábitos e o modo de viver de uma pessoa, esse comportamento pode influenciar a genética dela, de modo a passar um gene alterado para os filhos. É só isso que a epigenética diz. Não existe uma determinação assim tão clara sobre o que acontece na gravidez. Se uma mãe estressada na gravidez pode realmente causar efeitos tão intensos assim e com esse grau de certeza. Por outro lado, a cientologia acredita que eventos traumáticos ou até mesmo simplesmente estressantes, porque traumático no sentido que o Wesley está usando aqui significa apenas estressante, vão sim, com certeza, afetar a criança. Então, o que a cientologia diz é que tanto na gravidez, quanto na infância, quanto no ato do coito, as coisas têm que ser bastante determinadas, segundo regras bastante específicas. A cientologia acredita que não se pode gritar perto de um bebê, por exemplo. A cientologia acredita que os eventos que estressam a mãe também vão influenciar no desenvolvimento do bebê. E ela acredita também que o ato do coito tem que ser feito assim, ó, no silêncio. E que o ato do parto também tem que ser feito no silêncio e no escurinho. Então a gente vê aqui mais um paralelo entre a visão do Wesley e a visão da cientologia. É engraçado porque são muitas coincidências, né, sobre esse ponto. Mas vamos continuar o vídeo dele. Então, hoje, por exemplo, a sua resposta à frustração, um término de namoro, um podcast que flopou, a sua resposta emocional à frustração hoje é influenciada por um evento traumático que a sua mãe teve enquanto você estava na barriga dela. Cara, mas isso que tu tá falando, velho, me dá uma agonia tremenda, velho. Tipo, de não me sentir livre no É que assim, ó, certeza. o livre-arbítrio, pensa assim, ó, qualquer neurônio do seu cérebro vai disparar frente a um estímulo que ele recebeu. Não existe um neurônio que dispara sozinho. Tipo, o neurônio decidiu disparar um potencial de ação, que é um estímulo elétrico, uma sinapse, e ele simplesmente decidiu, vou ligar aqui. Não existe isso. O seu neurônio ele só vai disparar à luz de uma informação sensorial que ele recebeu do ambiente. O seu cérebro é uma bola de gosma, de carne, jogada dentro de um ambiente que recebe estímulos auditivos. Vou dar um exemplo. Bate um negócio lá fora e você olha. Para a gente responder esse ponto, a gente tem que voltar um pouquinho mais atrás na história da psicologia. É o seguinte, na época em que a escola de Charcot, a escola de Janet Binet, né, a escola francesa, e também os estudos do Freud, um pouco posteriormente, surgiram, isso mais ou menos em 1890, 1900, existia uma crença na psicologia de que tudo poderia ser explicado de acordo com o sistema nervoso. Mais tarde, então, como o Rudolf Allers fala, por exemplo, no livro O que há de errado com Freud, a gente tem uma crítica bastante concisa dele, em que ele demonstra que a psicanálise, em que ele demonstra como essa visão se intensificou e se espalhou por toda a psicologia a partir justamente dos estudos do Freud. Porque os estudos iniciais do Freud eram com pacientes histéricos, e muitas vezes eles apresentavam o que a gente chama hoje na psicologia e na medicina de afasia. Afasia é basicamente a incapacidade de falar, né? É a pessoa que começa a embaralhar as palavras e ela não consegue formular frases, e nem muitas vezes palavras mesmo. Então, a afasia levou o Freud a pesquisar mais a fundo por que isso acontecia, por que esse fenômeno acontecia. E aí ele chegou à conclusão que existiam essencialmente duas espécies de distúrbios que levavam à afasia. Um era na captação
captação do som e o outro era na articulação motora da fala. Esses dois sistemas são controlados pelo sistema nervoso. Então, o que o Freud começou a pesquisar a partir disso era a influência dos estímulos externos no sistema nervoso e na sua correspondente reação. Pulando algumas etapas aqui, porque esse é um assunto bem denso, o que aconteceu foi que se formou uma concepção de que toda a atividade humana poderia ser explicada a partir de um estímulo externo que afetava o órgão sensorial, as suas mãos, o seu tato, o seu olfato, etc. E por sua vez levava uma carga elétrica para o seu sistema nervoso, que levava essa carga elétrica para o seu cérebro, em que um ponto específico no cérebro reagia àquele estímulo e por sua vez passava essa informação para sua atividade motora, de novo via neurônios e sistema nervoso. O problema é que essa visão foi destruída na psicologia e na medicina muitas e muitas vezes. Essa é chamada teoria do mecanismo reflexo. Só que isso foi demolido há muito e muito tempo, pessoal. Em 1960, essa teoria já estava encerrada, porque a gente já tinha a noção de que o cérebro se adapta e que as partes do cérebro correspondentes a determinadas funções não são exatamente assim tão designadas. Então, quando, por exemplo, você perde uma parte do cérebro responsável por uma ação específica ou por uma capacidade sensorial ou motor específica, o que se percebe é que o cérebro consegue se adaptar a isso. E também que essas coisas não são assim tão localizadas. O cérebro se organiza através de redes extremamente complexas. E essas funções podem ser mais ou menos percebidas como alocadas em determinadas partes do cérebro, mas elas não são tão focalizadas assim. Isso mostrou que, na verdade, a gente só sabe que um estímulo sensorial entra no cérebro e que um estímulo sensorial sai do cérebro. Mas em momento algum foi confirmada a hipótese de que a gente simplesmente reage a estímulos sensoriais. Então, na época dos estudos que o Wesley está usando aqui para embasar a opinião dele, não se sabia, por exemplo, se o cérebro era capaz de formar alguma coisa própria, se ele era capaz de formar uma ação própria ao invés de somente uma reação. E mais tarde, como eu afirmo novamente, essa teoria foi desprovada. Isso foi refutado tanto dentro da neurociência quanto dentro da psicologia e na medicina como um todo. Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, o Roger Penrose, que fez estudos muito mais amplos sobre essa questão do livre-arbítrio, e ele estudou justamente esse ponto, sobre se os neurônios simplesmente reagem, se o cérebro simplesmente reage a um estímulo que foi colocado dentro dele, ou se ele é capaz de uma atividade própria. E o que ele concluiu foi que existem certos distúrbios nas redes de neurônios que não são possíveis de explicação a partir simplesmente de um estímulo externo, mas que são, na verdade, aparentemente surgidos do nada. Então, para isso, ele consegue fazer um estudo a partir da física quântica e da indeterminação ou da superposição de partículas quânticas. E ele consegue perceber que até mesmo a teoria quântica falha em explicar o funcionamento do cérebro nesse sentido. Então, na verdade, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo dentro do cérebro quando alguma ação é feita. O que a gente sabe, sim, de fato, é que a gente não consegue explicar o funcionamento do cérebro somente a partir de estímulos externos. Então, essa teoria aí que o Wesley está apresentando, ela é muito, 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 muito velha e muito defasada em relação aos estudos na neurociência atual. Esse ponto aqui é de 1920. É uma coisa muito antiga. Isso aqui está simplesmente errado. Então vamos continuar aqui o ponto do cara. Vou dar um exemplo. Bate um negócio lá fora e você olha. Foi da sua decisão olhar? Você só olhou, cara. O seu neurônio interpretou isso, avisou o tálamo, informou os músculos do pescoço e você jogou a sua atenção para lá. Não foi decisão sua. Gente, obviamente existem reflexos. A questão do livre-arbítrio nunca foi essa. Porque, obviamente, como você pode ver, nós temos um corpo. E o corpo, sim, reage a estímulos. Existe, sim, por exemplo, o reflexo automático. Como, por exemplo, quando você bate aquele martelinho no joelho. Não sei se você já checou o joelho em um médico, mas ele dá uma martelada num nervo específico e esse nervo específico levanta o seu joelho involuntariamente. Você não consegue segurar. Mas isso não responde à questão do livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio é sobre se existe uma consciência capaz de tomar decisões próprias. Não é em nenhum momento sobre se existe ou não um reflexo. É óbvio que o reflexo existe, gente. Ele está tratando as pessoas que defendem o livre-arbítrio como se fossem absolutos idiotas, que não conseguissem constatar que às vezes nós temos reflexos, por assim dizer, automáticos. Então, isso aqui chega a ser ofensivo até. É uma coisa absurda, porque ele está reduzindo o ponto dos oponentes intelectuais dele a um espantalho. E é nesse espantalho que ele está batendo.
tendo. Assim, é ou acreditar que ele tá cometendo essa grande desonestidade intelectual, ou acreditar que ele é realmente burro ao ponto de achar que é assim que funciona. Então, esse ponto é completamente absurdo. Vamos continuar aqui o ponto do cara. Mas isso é perigoso falar isso, velho. É muito perigoso. Porque aí seria o que, Por que que a é gente perigoso? vai... Porque, cara, se ninguém Mano, tem culpa de nada, tu fala, todo tu- mundo tu- pode fazer o que quiser. Tu mata, tu rouba. Entendeu? Mas pensa assim comigo, vou te dar um exemplo. Repara, vou te dar um exemplo. É a milésima vez que ele fala isso no vídeo. Você percebe aqui que a argumentação dele é inteira baseada em exemplos. Por que será? Por que será que ele precisa de um caso extremamente específico e cheio de carga emocional para passar o ponto dele? Por que será que ele não consegue simplesmente expor os argumentos e usar um exemplo como apenas um guia visual do que ele está dizendo? Por que ele começa a argumentação de todos os pontos que ele faz com um exemplo? Pense nisso. É foda esse tema, né? É foda, pô. Mas pensa assim, eu vou te dar um exemplo. Digamos que você tá... Eu tenho que cuidar, cara, nesse momento. Tem que cuidar, velho. Eu tô cuidando. Águas perigosas. Eu tô cuidando. É lógico que tem que cuidar. É claro que você tem que tomar muito cuidado quando você defende publicamente uma seita que foi rechaçada em muitos países por causa de diversas atividades criminosas e simplesmente imorais mesmo. Então é óbvio, tem que realmente ter muito cuidado. Tem que cuidar, como ele diz aqui. Digamos que você tá num hospital com um familiar seu e você tá caminhando para a máquina de refrigerante pegar um refrigerante enquanto seu familiar tá no quarto. Passa uma pessoa em cima de uma maca sofrendo uma crise de epilepsia e ela tá se convulsionando e se batendo. Você tá com o refrigerante aberto e essa pessoa passa por você e na crise dela que ela tem de epilepsia, ela bate na sua mão e vira seu refrigerante. Ela teve culpa. Por quê? Caralho, velho, tu tá muito perigoso, cara. Eu tô entendendo. Vai se teu criando um raciocínio, clima Vai se terrível. criando um clima terrível, velho. Não, tô perguntando. Ela foi intencional? Ela fez com intenção? Não. Mas então tudo na vida é sem intenção, Não, pensa velho. assim, ó, por exemplo, se você tem um caso de um tribunal americano que teve um assassino em série, um serial killer. Esse é um caso relativamente famoso. Um assassino em série, um serial killer, que ele, cara, é muito louco assim, porque existe uma região do seu cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é a região envolvida com racionalidade. É foda, cara, porque tem que pisar em ovos aqui. É envolvida com racionalidade e com desenvolvimento de comportamento empático. Córtex pré-frontal faz isso. A gente chama de teoria da mente. Você se bota no lugar de outra pessoa. Uma coisa é você ter uma baixa atividade do córtex pré-frontal. Por exemplo, você pode ter uma lesão no seu córtex pré-frontal e não desenvolver necessariamente um tipo de comportamento agressivo, por exemplo. Isso já tem explicado na literatura. Tem pessoas que têm baixo metabolismo no córtex pré-frontal e não desenvolvem agressividade. Curioso realmente como os fatores somáticos, como os fatores físicos do corpo não determinam a consciência. Curioso. Isso é realmente curioso. Por quê? Tipo, Porque o psicopata que não é um serial killer. Não, ele não desenvolve ele nem é psicopata. Na realidade, é uma pessoa que muitas vezes teve uma maturidade ou uma lesão no córtex pré-frontal na infância, mas teve cuidado, teve mãe, teve pai que cuidaram, que não sei o quê. Por outro lado, tem casos na literatura, inclusive esse que eu vou falar agora, que o cara teve uma lesão no córtex pré-frontal aos 10 anos de idade, sofreu um acidente de carro e sofria trauma na infância. Na idade adulta, essa pessoa virou um serial killer. Então, uma pessoa que matou 5, 6 pessoas. E uma dessas pessoas, que era uma menina, ele levou pra casa e ficou abusando sexualmente da menina por uma semana. Quando terminou de abusar sexualmente da menina, esse serial killer levou... A menina falou, por favor, me deixe sair, não sei o que. O cara falou, ok. E levou a menina na porta da casa dela. E saiu e foi embora. A menina, obviamente, chamou a polícia. E a polícia foi lá e prendeu o cara. Quando a polícia perguntou por que ele fez aquilo, ele não se ligou. Porque o cérebro dele não estava num funcionamento pleno. Ele não se bota no lugar da pessoa. Tanto por isso, mas por que um cara que abusou sexualmente de uma menina ia levar ela na porta da casa dela e largar ela e liberar ela? Incongruente, Óbvio né? que ele ia ser preso. Uhum. Então você tem uma baixa atividade no seu cérebro em regiões específicas que fazem desde você ter um comportamento brutal desses até se entregar pra polícia sem querer. Até tu ter esse lá epilepsia. E cara, quando você vai ver, é fruto da atividade de um cérebro. Gente, obviamente uma parte do cérebro extremamente importante para o controle de si mesmo, para a própria cognição do sujeito, é extremamente importante para o regulamento dessas funções. Mas aqui ele está falando de deficiências gravíssimas. E o caso normal, Wesley? Por que você não fala do caso normal? Por que você tem que sempre ir para o caso extremo? Por que uma pessoa com um córtex pré-frontal plenamente formado, plenamente intacto, se comporta da mesma forma, com uma
diferença apenas em grau do que uma pessoa que perdeu completamente o córtex pré-frontal. Como assim, Wesley? Essa argumentação não faz sentido, cara. O que é isso? Isso não tem lógica, irmão. Tu tá metendo louco, cara. Isso não existe. Isso não existe. Wesley, eu juro pra você, se você usar esse argumento com o Gazzaniga, que é um autor que você defende, ele vai rir da tua cara, Wesley. Nem os proponentes do teu ponto nessa argumentação te defenderiam aqui. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é uma linha de argumentação completamente alucinada. Isso não é sequer um argumento. Então, na minha opinião, teoricamente, por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão no córtex pré-frontal, que é envolvido com... Por exemplo, tem um caso na neurociência chamado de Phineas Gage. É um caso bem famoso. Phineas com PH. Bota aí na internet Tipo que o você vai Phineas e ver. Ferb. Phineas. É com PH? É. Então é esse aí, Phineas Gage. Ele era um operário que estava trabalhando numa obra e ele foi macetar uma barra de ferro para explodir as pedras e a barra explodiu e entrou embaixo do olho dele e arrancou o córtex pré-frontal inteiro dele. Arrancou fora, cara. E como eu te falei, as áreas envolvidas por nos manter vivos são áreas que estão principalmente no tronco encefálico. Você vive só com aquilo ali. O resto é uma superficialidade dos humanos que permite a gente fazer isso. Mas pra você viver... Se a lesão é no... Cara, se aqui na lesão, se eu cravo um negócio aqui em você, já era, velho. Porque ali estão os seus centros de respiração, centro de batimento cardíaco, aí você morre, tá? O córtex pré-frontal, você consegue viver sem. Super tranquilo, você vive sem. Só que você vai ter alteração no comportamento, principalmente no comportamento que o córtex pré-frontal tem... Os inibidores e tal. Inibidores de comportamento. Viver em sociedade depende do córtex pré-frontal. Sem córtex, você só não faz xixi no meio de um shopping porque você tem córtex pré-frontal. Tanto é que às vezes você bebe demais, você faz. Você inibiu o córtex Eu lembrei de pré-frontal. uma história agora. Não conta. Eu percebo uma coisa muito interessante nessa linha de argumentação. Wesley diz aqui que nós seguimos o nosso comportamento instintivo e os condicionamentos, por assim dizer, do ambiente e do corpo, porque nós não temos livre-arbítrio. Mas depois ele diz que nós não temos livre-arbítrio porque nós seguimos essas coisas. E aí eu queria perguntar, já que o nosso ambiente e a nossa constituição física define o nosso comportamento, então como é que muitas pessoas conseguem superar essas coisas? Como é, por exemplo, que uma pessoa como Viktor Frankl, que é um psicólogo que passou pelos campos de concentração, ele era um judeu em Auschwitz, como é que ele conseguiu tanto superar as questões do meio ambiente? Porque uma coisa que ele dizia era que nessas horas extremas em que o corpo está sendo levado ao seu limite, o ser humano ou retorna completamente ao seu estado mais primitivo, ou ele se desenvolve ainda mais na direção da consciência e da espiritualidade. Então ele diz, por exemplo, que ele ficava muito tempo sonhando com comida, porque não tinha comida nos campos de concentração, não alimentavam os judeus prisioneiros. Então ele ia deitar e dormia pensando em comida toda vez. Ele tinha sonhos com comida e ele sentia essa fome extremamente intensa o tempo inteiro, mas ainda assim ele conseguiu escrever a grande obra dele sobre o significado da vida justamente no campo de concentração. Ele construiu a teoria dele sobre o propósito humano e os fundamentos da logoterapia justamente no campo de concentração. Então, como isso aconteceu? Se ele era levado justamente a agir e pensar exclusivamente sobre aquilo a que o ambiente e o corpo dele o condicionavam a fazer, como foi que ele conseguiu superar essas coisas e criar algo que se elevava para além disso? Eu gostaria de perguntar isso pro Wesley. Será que ele tem algum conhecimento sobre esse campo específico? Porque eu acho muito estranho você pegar os casos limite dentro de pessoas com uma deficiência extremamente grave por causa de alguma lesão muito grave no cérebro e generalizar isso para todos os seres humanos. E é por isso que eu puxo esse outro caso limite de uma pessoa com o cérebro plenamente intacto, mas com uma grande desvantagem, por assim dizer, em lidar com o seu instinto, justamente porque ele estava num caso limite. Mas, curiosamente, ele conseguiu se elevar para além disso. Ele conseguiu superar essas coisas. E não materializando comida com a força de vontade, mas direcionando a sua atenção, direcionando a sua vontade a outras coisas, voluntariamente. Então, eu gostaria de saber como você, Wesley, lida com essa informação. Vamos lá. Esse cara que teve esse acidente na obra, esse cara que teve esse acidente e destruiu o córtex pré-frontal, antes o relato era, cara, ele era super educado, sempre andava de, cara, terninho, super educado, super cordial, super gentil, super tranquilo.
Depois que ele perdeu o córtex pré-frontal dele no acidente na obra, ele começou, cara, ele saía nu na rua, saía pelado na rua. Ele assediava mulheres, ele abraçava as mulheres e assediava elas, queria transar Então, com mas elas. esse cara pode ser preso por isso? Cara, então, ele é culpa dele? Agora me pergunta, é culpa do cara? Ele não tem o cérebro. Imagina assim, seria o equivalente a você chegar pra um diabético tipo 1. Ou um cachorro, sei lá. Não, ou você chega pra um diabético tipo 1. Cara, é sua culpa que seu pâncreas não tá produzindo insulina. Cara, o sistema imunológico dele atacou as células. Ele não tem aquelas células que produzem insulina. Não é culpa dele que não tá produzindo Cara, mas insulina. então, mas Deixa eu te perguntar uma coisa, Wesley. Por acaso você acredita que as pessoas que acreditam no livre-arbítrio acham que elas podem simplesmente controlar a matéria da forma que elas querem, como elas querem, no momento que elas querem? Você acha que o fato de eu não conseguir transformar esse óculos escuro em uma batata faz com que eu não tenha livre-arbítrio? É esse o seu argumento, Wesley? Porque assim, eu não sei qual é a diferença nesse ponto em específico, a diferença essencial entre qualquer objeto, né, qualquer coisa feita de matéria pro meu pâncreas. A diferença é qual? Que o pâncreas está dentro do meu corpo? Porque o pâncreas sequer faz parte do cérebro. Então você sequer poderia argumentar que isso tem um efeito direto sobre a consciência. Na verdade, é óbvio que não, porque até onde eu sei, o pâncreas não é responsável por funções cognitivas e motoras complexas. Então, por que é que o meu controle sobre o estado material do meu pâncreas afeta a minha possibilidade de ter consciência? Eu queria saber o que tem a ver uma coisa com a outra. Eu não entendi. Eu realmente não entendi, Wesley. chega num ponto que ninguém tem culpa de nada, cara. Eu sei, cara, eu sei, mas eu Que não... tu vai chegar no Por isso é ponto, tão pô, que tu perigoso. tá bem sucedido, blá 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 blá, por causa do teu cérebro é daquele jeito, Cara, não teria como ser diferente, velho. Mas não teria, cara. Tá, Mas aí acabou o livre-arbítrio. Então, nessa parte Mas não do tem livre-arbítrio. livre-arbítrio, cara. Você é o que você é hoje e você não tinha outra opção. Sim, mas assim, isso tudo é construído no Só que passado. sabe o que é foda? Existe um cara chamado Daniel Gazzaniga, que é um psicólogo, que ele tem um livro chamado Who is in Charge? Quem tá no comando? Que é um livro sobre livre-arbítrio. E nesse livro ele trata, primeiro, se existe ou não livre-arbítrio. Ele concorda comigo. Na verdade, eu concordo com ele. E ele fala assim... Só que ele fala isso. E aí, cara, ele meio que fala assim, cara, é uma conclusão que a gente chega, mas a gente não pode viver à luz dessa verdade. Sim, Mas eu a questão concordo é que, contigo. biologicamente falando, o livre-arbítrio é uma região do cérebro que a gente ainda não encontrou. Então, na verdade, a gente tem sim indicativos muito fortes de que o livre-arbítrio está localizado no cérebro, por assim dizer, ou pelo menos age no cérebro, através dos neurotubos. E isso eu posso citar o Penrose, que, novamente, é o ganhador do Prêmio Nobel de Física e um dos maiores nomes dentro da neurociência nesse sentido. Um dos maiores nomes, principalmente na questão do livre-arbítrio, até porque ele trata também da questão da computabilidade da informação. Então, existe um problema na lógica e na matemática conhecido como o Teorema de Gödel. E o Teorema de Gödel basicamente tenta determinar se um determinado problema é ou não computável. Ou seja, determinado problema pode ou não pode ser expresso e resolvido em termos exclusivamente computacionais. Então, se você colocar, por exemplo, algum problema no computador, assumindo que você tem um computador assim que não existe hoje de tão bom que ele é, um computador com capacidade de processamento infinita, com memória infinita, com tempo infinito e tudo mais. É ou não é possível que hajam informações não computáveis? E eu não vou entrar aqui em detalhes da teoria matemática e tudo mais, mas o Gödel chegou nesse argumento, que até hoje não foi derrubado, e a gente também tem essa defesa no Penrose, de que, na verdade, nem todo conhecimento é computável, nem toda informação e nem todo problema é computável. Então, essa tese aí de que toda informação simplesmente entra no cérebro, é processada e sai como uma ação, ela é simplesmente sem fundamento, porque a gente sabe que existem informações não computáveis, que máquinas não são capazes de aprender, mas que seres humanos são capazes de aprender. Então, isso aqui que ele está falando é completamente sem fundamento. Isso aqui que ele está falando simplesmente não existe. E aí, novamente, a gente vê ele falando do livre-arbítrio como se fosse uma coisa completamente mística. Quando, você tem que lembrar, logo no começo do vídeo, ele disse que 95% dos neurocientistas discordam dele. Então, é até meio estranho ele dizer isso, mas como assim, para existir um livre-arbítrio, tem que existir um homúnculo dentro do cérebro? Já existe uma demonstração clara de que nós não meramente respondemos a estímulos. O que ele acha que vem no lugar disso, então? O que ele acha que vem no lugar desses supostos estímulos processados e respondidos como uma máquina?
máquina, já que já foi comprovado que nós, de fato, não somos máquinas, como novamente no Sombras na Mente do Penrose. Isso é muito estranho, porque nós temos explicações bastante concisas de como o livre-arbítrio acontece no cérebro mesmo, isso é neurociência, não é misticismo não, sem ter nenhum tipo de homúnculo. Novamente, isso aqui ou é um espantalho muito claro, ou é uma desonestidade muito óbvia, ou parece que ele não leu, na verdade, a questão do livre-arbítrio assim tão extensamente. E isso é normal, gente. É claro que você não consegue se dedicar a todos os problemas pelos quais você se interessa, mas repara que ele afirma categoricamente que não faz sentido biológico o livre-arbítrio. Isso aqui já é uma informação que escapa completamente do escopo de afirmações que ele poderia fazer, porque você consegue dizer, não temos evidências nesse sentido, ou não conheço uma evidência nesse sentido. Você pode fazer diversas afirmações muito mais humildes, mas aqui ele prefere, ao invés disso, forçar uma opinião que já foi refutada muitas vezes. E se ele é realmente um neurocientista, ele sabe disso, mas aí a gente lembra que na verdade a formação dele é em psicologia, que ele não é de fato um neurocientista como ele diz ser, apesar de ele não esconder que a formação dele é em psicologia e não em neurociência. Então, muito estranho, muito estranho. Mas sim, nos neurotubos a gente consegue sim observar atividades neuronais que não são condicionadas por aparentemente nenhuma lei física. E ninguém sabe o que está acontecendo ali. E eu não digo que isso é impossível de ser descoberto e expresso pela física, o que está acontecendo exatamente nos neurotubos, o que exatamente está acontecendo ali. Mas é óbvio que o que ele está falando é falso. Então, isso aqui, eu não sei de onde isso veio, gente. Isso aqui realmente é incrível. Nunca vi isso. Seria como você ter um homúnculo dentro do seu cérebro que decide o que você vai fazer do seu comportamento. Teria que ser uma região extracortical que não sofre influência do ambiente, quase como se fosse uma consciência não física. Cara, teria que ter um homúnculo dentro do seu cérebro que decide que eventualmente você vai fazer alguma coisa. Na realidade, você está respondendo aos circuitos neuronais que você formou na sua vida e interagindo com o mundo à luz deles. Repara, pessoal, como ele trata o caso pelo livre-arbítrio como se fosse uma questão de misticismo, como se fosse uma total negação dos mecanismos nervosos mesmo da anatomia humana. Gente, é óbvio, é confirmado realmente que as nossas ações motoras são realmente efetuadas através de impulsos elétricos, de neurônios. A questão não é essa. É óbvio que existem distúrbios funcionais, é óbvio que existem distúrbios motores. O ponto nunca foi esse. Eu não sei quem ele está respondendo aqui, porque o argumentador que ele está respondendo aqui sobre o livre-arbítrio é um ente abstrato muito burro, ou então é uma pessoa muito específica e muito burra que ele conheceu, porque é óbvio que um epiléptico não está tendo controle das suas atividades motoras naquele momento, mas ele ainda possui uma consciência, e é unicamente esse o ponto sobre o livre-arbítrio. Gente, isso é um espantalho. Tu falou, né, que conforme as experiências do passado, vai moldar a decisão que tu toma hoje. Mas não teve algum momento no teu passado que tu não tinha nada, tipo assim, tu sempre foi um bebê com a cabeça, o cérebro, sei lá, sem pensar em nada, e em algum momento tu tomou uma decisão? Cara, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você pega um bebezinho e bota ele perto de um macaco quebrando um coco numa pedra. O bebezinho vai fazer a mesma coisa, porque ele tem neurônios espelhos no cérebro dele que vão imitar aquele comportamento. Não sei se foi decisão dele fazer aquilo. Então, pro leigo aqui que tá me assistindo e não sabe o que são neurônios espelho, neurônios espelho são basicamente neurônios que conseguem processar e reproduzir nos seus músculos e nas suas expressões faciais, por exemplo, um comportamento que se vê no outro. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa sorrir e você sorri de volta por simplesmente simpatizar com aquilo ou algo assim, você consegue observar uma atividade dos neurônios espelho. Mas é claro que se você tiver um motivo para não sorrir naquele momento, e se você não quiser sorrir naquele momento, você consegue frear a atividade dos neurônios espelho. Eles não determinam a sua ação, senão você nunca conseguiria ter uma discordância de uma pessoa. Você não conseguiria ter uma discussão, por exemplo, que uma pessoa está calma e outra está estressada, porque os neurônios espelho imitariam um ao outro. Então, o que aconteceria se você não tivesse uma possibilidade de escolher qual ação você tomará frente a um impulso sentido a partir, por exemplo, dos neurônios espelho?
espelho, ou a uma sensação que eles conseguem te dar, porque essa é uma boa parte da função dos neurônios espelho, traduzir a emoção do outro em termos que você consiga compreender internamente. Então, quando você vê uma pessoa sorrindo, você tem uma sensação sobre como aquela pessoa está se sentindo. Quando você vê uma pessoa chorando, você pode ficar triste em resposta. Mas é claro que você consegue lutar contra isso, no sentido da ação que você vai tomar a partir disso. Então, os neurônios espelho desempenham nesse sentido muito mais uma função de percepção do que uma função de ação direta. Vamos voltar aqui pro vídeo dele. Então, sei lá, tu vai trazendo cada vez mais pra longe, pra ancestralidade, pra educação, pra... Tipo, tem um lugar que desencadeou tudo isso. Tipo assim, ó, tu é assim porque Pensa tu... assim, ó, eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Ó, vou te dar um exemplo. Que é um exemplo de um pesquisador chamado Robert Sapolsky. Imagina que você tá andando na rua e acontece um acidente. Você tá na rua, aqui na frente, aqui. E, cara, deu uma explosão, deu uma merda, e você é um policial. Você tá paisano. Num dia que você foi na casa da sua namorada e vocês brigaram. No momento, vocês fecharam o pau lá, porque você falou alguma coisa aqui no podcast, deu uma briga em casa e você tava com a sua arma, e você falou pra ela, tchau, vou pra casa, vou lá pra minha casa dormir e a gente conversa depois. Vocês já estão brigando há muito tempo. E você sai dali, puto, com a sua arma, você tá paisana, armado sempre, mas não tá trabalhando. E deu uma explosão em algum lugar aí. E, cara, 3 meses atrás a sua mãe foi assaltada. E abusaram dela sexualmente, da sua mãe. E na infância você apanhou pra caralho na escola. Te batiam pra caralho. Um tipo de pessoa específica. E nesse dia você já tava puto. Então você já tava com cortisol alto, noradrenalina alta, dopamina alta, você já tava ansioso, mais impulsivo, seu córtex pré-frontal tava relativamente desligado pelo excesso de glicocorticoide da briga com a menina. Você tava puto. E você já vinha com uma neuroplasticidade de meses atrás que a sua mãe foi abusada sexualmente. Deixa eu falar. Em águas muito mais perigosas agora. Deixa eu falar. Você tava com uma neuroplasticidade induzida porque sua mãe foi abusada sexualmente. Você já tava com a sua amígdala com uma atividade basal aumentada porque a sua mãe foi abusada sexualmente. Então sua amígdala já estava mais ativa, você já estava detectando mais perigo, que pode inclusive ter explicado as brigas com a sua namorada. E você já teve uma camada neuronal de engramas organizada no seu cérebro desde quando você apanhava na escola, que inclusive pode ter levado você a ser policial. Repara no engrama. Eu gostaria de lembrar vocês aqui que ele está usando a dianética, que é um método terapêutico pseudocientífico para basear a argumentação dele. E, curiosamente, o modo como a cientologia se comporta de fato é justamente apelando para os traumas de uma pessoa e levando ela a se convencer de que ela foi condicionada por todos aqueles traumas e de que ela está presa a esse subconsciente reativo da cientologia e por isso ela não consegue fazer nada, a não ser que ela entre para a cientologia. E é claro que o Wesley, nesse momento aqui, não tá chamando ninguém pra cientologia. Que eu saiba, ele não tem nenhuma afiliação pública direta com a cientologia, né? Ele parece estar escondendo isso. Mas é lógico também, gente, que ele é uma figura pública. Ele tem o canal dele, que tá no link da descrição desse podcast de que ele participou. Ele tem o curso dele, que ele faz referência o tempo inteiro nos vídeos dele. Ele tem toda uma série de modos pelos quais as pessoas podem seguir ele. Então, repara como essa explicação aqui que ele está dando é cômoda. Veja bem, você foi condicionado pelos seus traumas. Você não tem culpa pelos erros da sua vida. Na verdade, é só o que você poderia fazer, porque os engramas se organizaram no seu cérebro de uma forma que você não teve nenhuma outra opção. Então, vem aqui para o meu curso para você aprender como você pode melhorar num ambiente em que ninguém nunca vai te julgar pelos seus erros. Gente, isso aqui é comportamento de seita. Isso aqui é maluquice. Engrama é um conceito pseudocientífico. Isso não tem nenhum fundamento na realidade. Isso nunca foi confirmado, nunca foi comprovado, foi desprovado centenas de vezes. Isso aqui é uma estratégia para recrutar gente para uma seita. Para uma seita. Pelo amor de Deus, Wesley. Isso aqui é baixo. Uma camada neuronal de engramas organizada no seu cérebro desde quando você apanhava na escola, que inclusive pode ter levado você a ser policial. E deu essa explosão. E cara, nessa explosão você já tá meio atordoado de estresse. E você vê que no meio da névoa, assim, você tá meio bagunçando, meio zonzo, que explodiu um negócio muito alto, um zumbido no ouvido. Você vê que tem um cara com um capuz vindo na sua direção. E você vê que ele botou a mão no bolso dele. E você tira sua arma e mira pra ele. E você meio ali, à luz de todas as experiências e flutuações hormonais que você tem no seu cérebro, você decide puxar o gatilho e dar um tiro na cabeça dele. Cara, o movimento
de puxar o gatilho é explicado desde quando você apanhou na escola. Talvez antes. Talvez a sua mãe sofreu um trauma quando estava grávida de você e você já nasceu mais responsivo ao estresse. Aquele exato decisão que você teve de puxar o gatilho, cara, a última coisa, essa decisão pode ser explicada segundos antes, pelo nível elevado de glicocorticoide que a explosão deixou, minutos antes, Gente, pelo o que ele fato quer de dizer você ter aqui brigado com com o a sua aumento namorada dos e ter tido uma inibição do seu glicocorticoides córtex é pré-frontal essencialmente o devido ao seguinte, o aumento nível de de cortisol Pode no ser seu explicado sangue aumenta. meses O que é antes o por você ter cortisol? uma O reatividade cortisol da é amígdala o aumentada hormônio do devido à sua mãe estresse. ser É abusada ele que te faz sexualmente. sentir E pode ser explicado aquela noção anos de antes pelo fato de estresse, você ter peso do apanhado seu pra corpo, caralho de na infância e não fatiga suportar e mais de que as tudo pessoas isso. façam isso com E você e ele modulou tem seu sim cérebro uma nesse certa sentido. função A reguladora última coisa que sobre você o não humor. fez, E é claro bicho, que eu não foi nego decidir aqui que puxar o aquele humor tem gatilho. sim uma Era a grande única base coisa que você poderia ter fisiológica feito naquele mesmo. cenário. Mas Porque o seu eu cérebro não se sei se o constituiu pra Wesley aquilo. já foi assaltado. Agora, se as ou se pessoas ele já vão usar passou por isso uma de alguma situação forma de pra risco justificar à as própria merdas que vão vida, fazer, mas a problema gente de tem que se vocês, velho. perguntar, Eu tô será que falando o Wesley que a acredita neurociência que toda explica. E a situação que neurociência, na libera uma minha grande visão hoje, quantidade de não existe estresse espaço condiciona biológico o pro comportamento em livre-arbítrio. Você direção à decide o que violência você tá desde que você decidindo tem um e a trauma única coisa passado? que você Eu não poderia sei se o decidir. Wesley já foi assaltado, por exemplo. Eu já fui muitas vezes, morava no Rio de Janeiro. Era uma coisa bastante complicada. Mas é curioso, porque em todas essas ocasiões, inclusive com armas apontadas para minha cabeça, inclusive vez ou outra brigando de fato, em nenhum desses momentos eu fiquei privado da minha escolha. É engraçado isso, porque eu consegui parar para pensar e raciocinar sobre o que seria melhor para escapar daquela situação. E eu consegui chegar numa conclusão de que eu deveria agir com mais calma em determinadas situações, com mais agilidade em outras, e enfim, tudo de acordo com o seu caso, para justamente escapar daquela situação. E em nenhum momento o cortisol no meu sangue me fez bater em alguém ou esfaquear alguém. Além disso, eu não sei se o Wesley sabe disso, eu não sei se ele já atirou com uma arma, mas uma arma é uma coisa pesada pra caramba. Se você é um policial, você tem inclusive que carregar a sua arma em modo de segurança e no coldre. É justamente feita para aliviar a situação desses casos, porque um policial poderia pegar uma arma e atirar como que por reflexo, em tese, mas isso é uma coisa bastante difícil, porque uma arma tem uma série de medidas de segurança para que isso não aconteça. Então você tem ali uma trava de segurança, você tem o peso da arma, né, que não é proposital, mas ajuda nesse sentido. E o gatilho não é uma coisa tão leve assim. O gatilho tem que ser apertado intencionalmente. Ele tem que ser uma coisa diretamente intencionada para ser apertada mesmo. Mas um policial, principalmente, que é treinado para o estresse, ele sabe lidar com esse tipo de situação, mesmo sendo uma situação completamente fora da realidade. Assim, você pressupõe toda uma série de traumas, depois uma briga com a namorada, depois uma explosão e um sujeito saindo do escuro na névoa. Tipo, o Wesley criou um filme na cabeça dele agora. E eu acho que ele tá vivendo dentro do Duro de Matar, porque isso é completamente absurdo. E mesmo que essa situação realmente acontecesse e um policial, nesse caso, realmente desse um tiro numa pessoa, em parte influenciado pelo seu grande estresse naquele momento, isso em nenhum momento faz com que o livre-arbítrio se torne uma posição falsa, porque essas situações de grande estresse podem ser observadas em muitas áreas da vida, e não só em situações limite. Até porque a quantidade de cortisol liberada no corpo de uma pessoa não é determinada pela absurdidade ou por quão cinematográfico é o cenário pintado. Ela é liberada pela resposta subjetiva do sujeito àquilo que foi sentido como uma ameaça e liberou no sujeito todos aqueles hormônios para regulação do humor. Então você não pode afirmar, por exemplo, que existiriam mais corticoides conforme a situação fosse mais absurda. A gente tem, por exemplo, soldados acostumados com a guerra que vivem situações semelhantes a essa, tirando o fato de que eles não são policiais comuns, o tempo todo. Então eles estão constantemente entre bombardeios, eles estão constantemente em situações limite, em situações extremamente estressantes. E nem por isso a maioria dos soldados sai atirando nos seus companheiros, ou sai explodindo bombas à toa, ou agindo de uma forma contrária à vontade deles, porque o ser humano é capaz de superar essas circunstâncias. O ser humano é capaz de superar os próprios humores e tomar uma decisão consciente, mesmo frente à guerra. E é claro que isso se torna uma coisa mais fácil, por assim dizer, você tem mais clareza de pensamento conforme o caso, mas mesmo num caso de estresse extremo, como assim, Wesley? Você acha que o humor define o seu comportamento? Por acaso toda vez que você se sente com vontade de comer um chocolate, você come? Por acaso toda vez que você sente sono, você vai dormir? Ou você
você tem que trabalhar muitas vezes e não pode dormir tão cedo. Nesse exato momento eu tô morrendo de sono. Se eu encostar a cabeça aqui eu durmo, mas eu tô aqui por decisão da minha vontade gravando esse vídeo, porque eu tenho um objetivo de postar esse vídeo no canal e colher os resultados do meu trabalho. Isso é uma decisão da minha vontade. E eu queria saber como os hormônios regulando o meu estado físico nesse momento determinam esse comportamento, porque você até poderia falar de instintos ou de instinto de autopreservação para o trabalho e não sei o que, mas nesse momento eu tô cheio de melatonina no meu sangue, eu tô cheio de vontade de dormir e ainda assim eu tô aqui falando e falando de uma forma incisiva, falando de uma forma enérgica para que vocês ouçam e entendam o meu ponto. Então, como assim? Como isso é possível, Wesley? É isso que eu não tô entendendo. Então você vê que esse argumento todo do Wesley, ele é construído em cima de uma série de termos que o leigo não conhece, que ele ouve e acha que realmente faz sentido, porque não se pode culpar o leigo, né? O Wesley se coloca aqui como um grande neurocientista, uma pessoa da ciência, um homem que vai atrás da verdade, mas ele se esconde atrás de termos muito complicados para ter uma argumentação bastante simples e bastante fraca, inclusive no campo dele, que é a neurociência. Então, eu gostaria, pessoal, que vocês simplesmente refletissem sobre os pontos colocados aqui, e você que já conhecia e já até adotava alguns pontos do Wesley, eu gostaria que você repensasse isso à luz do que eu te falei agora. Acho que principalmente essa questão dele defender os pontos de uma seita, que é algo bastante estranho, e para você que não conhecia o Wesley, não fazia ideia de quem era e via os pontos dele, eu gostaria que você tomasse cuidado com o que você ouve nesse sentido. E é sempre bom lembrar simplesmente, né, que as pessoas mentem e a internet é realmente complicada, porque muitas pessoas se escondem atrás de uma imagem de acadêmico, de cientista, para defender posições completamente absurdas. Se você quer estudar sobre a questão do livre-arbítrio, eu recomendo o Alfred Milley, que é uma grande autoridade nesse sentido, e o Roger Penrose, que também é outra grande autoridade nesse sentido, se não a maior. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo.